sobre a inveja dos médiuns, comparada com a dos sonâmbulos. Um dos membros, o Sr. D., disse que a inveja, em sua opinião, é a mesma em ambos os casos e, se aparece com mais frequência entre os sonâmbulos é porque, nesse estado, eles não a sabem dissimular. O Sr. Allan Kardec refuta essa opinião. A inveja, diz ele, parece inerente ao estado sonambúlico, por uma causa difícil de ser compreendida e que os próprios sonâmbulos não podem explicar. Tal sentimento existe entre os sonâmbulos que, em vigília, só agem entre si com benevolência. Nos médiuns está longe de ser habitual, prendendo-se, evidentemente, à natureza moral do indivíduo. Um médium tem inveja de outro médium porque está em sua natureza a ser invejoso. Esta falha, consequência do orgulho e do egoísmo, é essencialmente prejudicial à boa qualidade das comunicações, ao passo que o sonâmbulo mais invejoso pode ser muito lúcido, o que se concebe facilmente. O sonâmbulo vê por si mesmo, é o seu próprio espírito que se desprende e age, não necessita de ninguém. O médium, ao contrário, não passa de intermediário, recebe tudo de espíritos estranhos e sua personalidade está muito menos em jogo que a do sonâmbulo. Os espíritos simpatizam com ele em razão de suas qualidades ou de seus defeitos. Ora, os defeitos mais antipáticos aos espíritos bons são o orgulho, o egoísmo e a inveja. A experiência nos ensina que a faculdade mediúnica, enquanto faculdade, independente das qualidades morais, pode, assim como a faculdade sonambúlica, existir no mais alto grau no homem mais perverso. O mesmo não se dá absolutamente em relação às simpatias dos espíritos bons, que naturalmente se comunicam tanto mais à vontade, quanto mais puro e sincero for o intermediário encarregado de transmitir o seu pensamento, e quanto mais se afaste o médium da natureza dos espíritos maus. A este respeito fazem o que nós mesmos fazemos quando tomamos alguém para confidente. Especialmente no que concerne à inveja, como esta imperfeição existe em quase todos os sonâmbulos, sendo muito mais rara nos médiuns, parece que nos primeiros é uma regra e nos últimos a exceção, de onde se segue que a causa não deveria ser a mesma nos dois casos. Ano 4, maio de 1861, número 5. Ensinamentos e dissertações espíritas. Senhora de Girardin. Sociedade Espírita de Paris, Médium, Senhora Costel. Nota: tendo sido feitas algumas observações críticas sobre a comunicação ditada na sessão anterior, dada pela Senhora de Girardin, estas responde espontaneamente. Faz alusão às circunstâncias que acompanharam aquela comunicação. Venho agradecer ao associado que houve por bem apresentar a minha defesa e minha reabilitação moral perante vós. Com efeito, em vida eu amava e respeitava as leis do bom gosto, que são as da delicadeza, diria mais, do coração, para o sexo a que pertencia. Depois de minha morte, permitiu Deus que eu fosse bastante elevada para praticar fácil e simplesmente os deveres da caridade, que nos ligam a todos, espíritos e homens. Dada essa explicação, não insistirei sobre a comunicação assinada com meu nome, desde que a crítica e a censura não convêm nem a meu médium, nem a mim. Assim, crede que virei quando for evocada, mas jamais me intrometerei nos incidentes fúteis. Eu vos falei das crianças. Deixai-me retomar este assunto, que foi a chaga dolorosa de minha vida. A mulher necessita da dupla coroa do amor e da maternidade, para preencher o mandato de abnegação que Deus lhe confiou, ao lançá-la na terra. Infelizmente eu jamais conheci essa doce e suave preocupação, que na alma imprime esses frágeis depósitos. Quantas vezes segui, com os olhos rasos de lágrimas amargas, as crianças que, brincando, vinham se roçar no meu vestido, e senti a angústia e humilhação de minha decadência. Eu tremia, esperava, escutava, e minha vida, cheia dos sucessos do mundo, frutos repletos de cinza, não me deixou senão um gosto amargo e decepcionante. Delpina de Girardin. Observação:
Há neste trecho uma lição que não deve passar despercebida. A senhora de Girardin, fazendo alusão a certas passagens de sua comunicação anterior, que levantaram algumas objeções, disse que em vida amava e respeitava as leis do bom gosto, que são as da delicadeza, e que conservou esse sentimento depois da morte. Repudia, em consequência, tudo o que, nas comunicações que levam seu nome, se afaste do bom gosto. Após a morte, a alma reflete as qualidades e os defeitos que tinha durante a vida corpórea, salvo os progressos que possa ter feito no bem, porque pode ter se melhorado, mas jamais se mostra inferior ao que era. Assim, na apreciação das comunicações de um espírito muitas vezes há matizes de extrema delicadeza a observar, para distinguir o que realmente é dele, ou o que poderia ser uma substituição. Os espíritos verdadeiramente elevados não se contradizem nunca e podemos corajosamente rejeitar tudo quanto desminta o seu caráter. Muitas vezes esta apreciação é tanto mais difícil quanto a uma comunicação perfeitamente autêntica pode misturar-se um reflexo, seja do próprio espírito do médium, que não exprime exatamente o pensamento, seja de um espírito estranho, que se interpõe, insinuando seu próprio pensamento no do médium. Deve-se, pois, considerar como apócrifas as comunicações que, em todos os pontos, e pelo mesmo fundo das ideias, desmintam o caráter do espírito cujo nome levam. Mas seria injusto lhes condenar o conjunto, por algumas nódoas parciais, que podem ter a causa que acabamos de assinalar. A pintura e a música. Sociedade Espírita de Paris, Médium, Sr. Alfred Didier. A arte foi definida 100.000 vezes, é o belo, o verdadeiro, o bem. A música, que é um dos ramos da arte, pertence inteiramente ao domínio da sensação. Entendamo-nos e tratemos de não ser obscuro. A sensação se produz no homem quando ele compreende a arte de duas maneiras distintas, mas estreitamente ligadas, a sensação do pensamento que tem por conclusão a melancolia ou a filosofia, e, depois, a sensação que pertence por inteiro ao coração. A música, a meu ver, é a arte que vai mais diretamente ao coração. A sensação, havereis de compreender-me, está toda no coração. A pintura, a arquitetura, a escultura, a pintura antes de tudo, atingem muito mais a sensação cerebral. Numa palavra, a música vai do coração ao espírito, a pintura do pensamento ao coração. A exaltação religiosa cria o órgão. Quando na terra a poesia toca o órgão, os anjos do céu lhe respondem. Assim, a música séria, religiosa eleva a alma e os pensamentos. A música vulgar faz vibrar os nervos, nada mais. Eu bem gostaria de indicar algumas personalidades, mas não tenho esse direito, não estou mais na terra. Amai o Requiem de Mozart, que o matou. Não desejo, mais que os espíritos, a vossa morte pela música, a morte viva. Contudo, aí está o esquecimento de tudo quanto é terreno, pela elevação moral. Lamenais. Festas dos Espíritos Bons. A chegada de um irmão. Enviada pela senhora Casemajaux, médium de Bordeaux. Também temos nossas festas, e isto acontece com frequência, porque os espíritos bons da terra, nossos irmãos bem-amados, despojando-se de seu invólucro material nos estendem os braços e nós vamos, em grupo inumerável, recebê-los à entrada da morada que, doravante, vão habitar conosco. E nessas festas, como nas vossas, não se agitam as paixões humanas, sob rostos graciosos e frontes coroadas de flores, ocultando a inveja, o orgulho, o ciúme, a vaidade, o desejo de agradar e de primar sobre rivais nesses prazeres factícios. Aqui reinam a alegria, a paz, a concórdia, cada um está contente com a posição que lhe é assinalada e feliz com a felicidade de seus irmãos. Pois bem, meus amigos, com esse acordo perfeito, que impera entre nós, nossas festas têm um encanto indescritível. Milhões de músicos cantam em liras harmoniosas as maravilhas de Deus e da criação,
com acentos mais deslumbrantes que vossas mais suaves melodias. Longas procissões aéreas de espíritos adejam como zéfiros, lançando, sobre os recém-chegados, nuvens de flores cujo perfume e variados matizes não podeis compreender. Depois, o banquete fraterno a que são convidados os que com felicidade terminaram suas provas, e vêm receber a recompensa de seus trabalhos. Oh, meu amigo, gostaríeis de saber mais, impotente, porém, é a vossa linguagem, para descrever essas magnificências. Eu vos disse bastante, a vós do que sois os meus bem-amados, para vos dar o desejo de aspirá-las. E, então, caro Emílio, livre da missão que realizei junto a ti, na terra, eu a continuarei para te conduzir através do espaço, e te fazer desfrutar todas as felicidades. Felícia, esposa do evocador Emílio, há 1 ano seu guia protetor. Vinde a nós. Enviada pela senhora Casema Jolks, médium de Bordeaux. O Espiritismo é a aplicação da moral evangélica, pregada pelo Cristo em toda a sua pureza. Assim, os homens que o condenam sem o conhecer são pouco prudentes. Com efeito, porque qualificar de superstição, de charlatanice, de sortilégios, de demonomania as coisas que o vulgar bom senso faria aceitar se quisessem estudá-lo. A alma é imortal, é o espírito. A matéria inerte é o corpo perecível a despojar-se de suas formas para não se tornar, quando o espírito a deixou, senão um monte de podridão sem nome. E achais lógico, vós que não acreditais no espiritismo, que esta vida, que para a maioria dentre vós é de amargura, de dores, de decepções, um verdadeiro purgatório, não tenha outro fim senão o túmulo. Desiludi-vos, vinde a nós, pobres deserdados dos bens, das grandezas e dos prazeres terrenos, vinde a nós e sereis consolados, vendo que vossas dores, vossas privações, vossos sofrimentos devem abrir-vos as portas dos mundos felizes, e que Deus, justo e bom para com todas as criaturas, só nos provou para o nosso bem, conforme estas palavras do Cristo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vinde, pois, incrédulos e materialistas, abrigai-vos sob a bandeira na qual, em letras de ouro, estão inscritas estas palavras: amor e caridade para os homens, que são todos irmãos, bondade, justiça, indulgência de um Pai grande e generoso para os espíritos que criou e que eleva-se por caminhos seguros, embora vos sejam desconhecidos. A caridade, o progresso moral, o desenvolvimento intelectual vos conduzirão ao Autor e Senhor de todas as coisas. Não vos instruímos senão para que, por vossa vez, trabalheis para espalhar essa instrução, mas, sobretudo, fazei-o sem azedume. Sede pacientes e esperai. Lançai a semente, a reflexão e o auxílio de Deus a farão frutificar, a princípio para um pequeno números, que fará como vós, e, pouco a pouco, aumentando o número de operários, vos fará esperar, após as semeaduras, uma boa e abundante colheita. Ferdinand, filho do médium. Progresso intelectual e moral. Enviada pelo Sr. Sabó, de Bordeaux. Venho dizer-vos que o progresso moral é o de mais útil aquisição, porque nos corrige de nossos maus pendores e nos torna bons, caridosos e devotados aos nossos irmãos. Entretanto, o progresso intelectual também é útil para o nosso adiantamento, porque leva a alma, faz com que julguemos mais corretamente as nossas ações, facilitando, assim, o progresso moral. Inicia-nos nos ensinos que Deus nos tem dado há tantos séculos, por homens de méritos diversos, que vieram sob todas as formas e em todas as línguas para nos dar a conhecer a verdade, e que outros não eram senão espíritos já avançados, enviados por Deus para desenvolverem o entendimento humano. Mas na época em que viveis, a luz que apenas clareia um pequeno número vai brilhar para todos. Trabalhai, pois, para compreenderdes a grandeza, o poder, a majestade, a justiça de Deus,
para compreenderdes a sublime beleza de suas obras, para compreenderdes as magníficas recompensas concedidas aos bons e os castigos infligidos aos maus, enfim, para compreenderdes que o único objetivo a que deveis aspirar é o de vos aproximardes dele. Georges, bispo de Périgueux e de Sarlat, feliz por ser um dos guias do médium. A inundação. Enviada pelo Sr. Casimir H. de Innsbruck, traduzido do alemão. Um dia surgiu uma fonte numa região outrora estéril. A princípio não passava de um delgado filete de água a correr na planície, ao qual não deram muita atenção. Pouco a pouco esse fraco regato engrossou, tornando-se ribeirão, alagou-se, invadiu as terras vizinhas, mas as que ficaram descobertas foram fertilizadas e produziram a 100 por 1. Contudo, um proprietário ribeirinho, descontente por ver seu terreno recuado, tentou deter o curso para reconquistar a porção coberta pelas águas, julgando, assim, aumentar as suas riquezas. Ora, aconteceu que, reprimido, o ribeirão submergiu tudo, terreno e proprietário. Tal é a imagem do progresso, como um rio impetuoso, rompe os diques que se lhe opõem e arrasta com ele os imprudentes que, em vez de lhe seguir o curso, procuram entravá-lo. Será o mesmo com o espiritismo. Deus o envia para fertilizar o terreno moral da humanidade. Bem-aventurados os que souberem aproveitá-lo e infelizes os que tentarem opor-se aos desígnios de Deus. Não o vedes avançar a passos de gigante pelos 4 pontos cardeais? Por toda parte sua voz já se faz ouvir e logo cobrirá de tal modo a dos inimigos, que estes serão forçados ao silêncio e constrangidos a se curvarem ante a evidência. Homens, os que tentam entravar a marcha irresistível do progresso vos preparam rudes provas. Deus permite que assim seja para castigo de uns e glorificação de outros, mas vos dá no espiritismo piloto que vos deverá conduzir ao porto, levando nas mãos a bandeira da esperança. Wilhelm, avô do médium. Ano 4, junho de 1861, número 6. Dissertação e ensinos espíritas, por ditados espontâneos. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Obtido pelo Sr. Dambel, médium da sociedade. Esta máxima evangélica deve aplicar-se com muito mais razão aos tempos atuais do que aos primeiros dias do cristianismo. Com efeito, já não escutais o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas. Ah! Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que, novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo! Sois os escolhidos de Deus. E de pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. E de pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Faz-se mister regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sobre os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. E de pregai. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito. Lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. E de proscrever esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala.
Ide pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens, que, grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazerdes questão de ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé e por teu pequeno número. Marcha. Diante de ti os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parte, então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo, vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. Ide, pois, e levai a palavra divina, aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que aceitarão, porque, principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão, com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera, arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou, mas, atenção! Entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Se, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que lhes ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos e ele lhes dará a vitória, mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Erasto. Anjo da guarda do médium. Ocupação dos espíritos. Médium, Senhora Costel. As ocupações dos espíritos de segunda ordem consistem em se prepararem para as provas que terão de suportar, por meditações sobre suas vidas passadas e observações sobre os destinos dos homens, seus vícios, suas virtudes, aquilo que lhe pode aperfeiçoar ou levá-los a falir. Os que, como eu, têm a felicidade de ter uma missão, ocupam-se dela com tanto mais zelo e amor, quanto o progresso das almas que lhes são confiadas lhes é contado como mérito. Assim, esforçam-se por lhes sugerir bons pensamentos, ajudam os seus bons impulsos e afastam os espíritos maus, opondo sua doce influência às influências nocivas. Essa ocupação interessante, sobretudo quando se é bastante feliz para dirigir um médium e ter comunicações diretas, não afasta o cuidado e o dever de aperfeiçoar-se. Não creiais que o tédio possa atingir um ser que só vive pelo espírito e cujas faculdades tendem, todas, para um objetivo, que ele sabe distante, mas certo. O tédio resulta do vazio da alma e da esterilidade do pensamento. O tempo, tão pesado para vós,
que o medis por vossos temores pueris ou vossas frívolas esperanças, não faz sentir sua marcha aos que não estão sujeitos nem às agitações da alma, nem às necessidades do corpo. Ele passa ainda mais depressa para os espíritos puros e superiores que Deus encarrega da execução de suas ordens e que percorrem as esferas em voo muito rápido. Quanto aos espíritos inferiores, especialmente os que têm pesadas faltas a expiar, o tempo se mede por seus pesares, seus remorsos e seus sofrimentos. Os mais perversos dentre eles buscam escapar fazendo o mal, isto é, sugerindo a maldade. Então experimentam essa áspera e fugidia satisfação do doente que coça sua ferida, não fazendo senão aumentar a dor. Assim, seus sofrimentos aumentam de tal sorte que acabam fatalmente por procurar o remédio, que outra coisa não é que o retorno ao bem. Os pobres espíritos, que apenas foram culpados pela fraqueza ou pela ignorância, sofrem a sua inanidade, o seu isolamento. Lamentam o seu envoltório terreno, seja qual for a dor que lhes tenha causado, revoltam-se e se desesperam até o momento em que percebem que só a resignação e a vontade firme de volver ao bem podem aliviá-los. Acalmam-se e compreendem que Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. Marcilac. Espírito familiar. O deboche. Enviado pelo Sr. Sabot, de Bordeaux. A escolha dos bons autores é muito útil e os que exercem seu domínio sobre vós, excitando-vos a imaginação pelas loucas paixões humanas, não fazem senão corromper o coração e o espírito. Com efeito, não é entre os apologistas da orgia, do deboche, da volúpia e dos que preconizam os prazeres materiais que se podem aurir lições de melhoramento moral. Pensai, pois, meus amigos, que se Deus vos deu paixões foi com o objetivo de vos fazer concorrer para os seus desígnios e não para satisfazer como um animal. Ficai certos de que se consumis a vossa vida em loucos prazeres, que apenas deixam remorsos e o vazio no coração, não agireis segundo os propósitos de Deus. Se vos é dado reproduzir a espécie humana, é que milhares de espíritos errantes esperam no espaço a formação dos corpos de que têm necessidade para recomeçar suas provas e que, usando as vossas forças em ignóbeis volúpias, ides de encontro aos desígnios de Deus e grande será o vosso castigo. Bani, pois, essas leituras, das quais não tirais nenhum proveito, nem para a vossa inteligência, nem para o vosso aperfeiçoamento moral. Que os escritores sérios de todos os tempos e de todos os países vos façam conhecer o belo e o bem, que elevem vossa alma pelo encanto da poesia, ensinando-vos o emprego útil das faculdades com que o Criador vos dotou. Felícia. Filha do médium. Observação. Não haverá algo de profundo e de sublime nessa ideia que dá à reprodução do corpo um objetivo tão elevado. Os espíritos errantes esperam esses corpos, de que necessitam para o seu próprio adiantamento, e que os espíritos encarnados estão encarregados de reproduzir, como o homem espera a reprodução de certos animais para vestir-se e alimentar-se. Disso resulta um outro ensinamento, de alta gravidade. Se não se admite que a alma já tenha vivido, e absolutamente necessário que seja criada no momento da formação e para o uso de cada corpo, de onde se segue que a criação da alma por Deus estaria subordinada ao capricho do homem, e na maior parte das vezes é o resultado do deboche. Como todas as leis religiosas e morais condenam a depravação dos costumes e Deus se aproveitaria disto para criar almas. Perguntamos a todo homem de bom senso se é admissível que Deus se contradiga a tal ponto. Não seria glorificar o vício, uma vez que se prestaria à realização dos mais elevados desígnios do Todo-Poderoso, a criação das almas. Que nos digam se tal não seria a consequência da formação simultânea das almas e dos corpos, e seria pior ainda se fosse admitida a opinião dos que pretendem que o homem procrie a alma ao mesmo tempo que o corpo. Admiti, ao contrário, a preexistência da alma, e toda contradição desaparece. O homem não procria senão a matéria do corpo, a obra de Deus, a criação da alma é imortal,
que um dia deve se aproximar dele, não mais está submetida ao capricho do homem. É assim que, fora da reencarnação, surgem dificuldades insolúveis a cada passo e se cai na contradição e no absurdo quando se quer explicá-las. O princípio da unicidade da existência corporal, para decidir sem retorno os destinos futuros do homem, perde terreno e partidários diariamente. Podemos, pois, dizer com segurança que, em pouco tempo, o princípio contrário será universalmente admitido, como o único lógico, o único conforme à justiça de Deus, e proclamado pelo próprio Cristo, quando disse: Eu vos digo que é necessário nascer várias vezes antes de entrar no reino dos céus. Sobre o perispírito. Ditado espontâneo a propósito de uma discussão que acabava de ocorrer na sociedade quanto à natureza do espírito e do perispírito. Médium, senhora Didier. Segui com interesse a discussão que se estabeleceu agora mesmo e que vos pôs em tão grande embaraço. Sim, faltam as palavras cor e forma para expressarem o perispírito e sua verdadeira natureza. Mas há uma coisa certa. O que uns chamam perispírito não é senão o que outros chamam envoltório fluídico, material. Quando se discute semelhantes questões, não são as frases que devemos buscar, mas as palavras. Para me fazer compreender de maneira mais lógica, direi que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos e a extensão da visão e das ideias. Refiro-me aqui aos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres são ainda completamente inerentes a eles. Assim, como vedes, são matéria. Daí os sofrimentos da fome, do frio, etc., sofrimentos que não podem alcançar os espíritos superiores, considerando-se que os fluidos terrestres são depurados em torno do pensamento, isto é, da alma. Para seu progresso, a alma sempre tem necessidade de um agente. Sem agente a alma nada é para vós ou, melhor dizendo, não pode ser concebida por vós. Para nós outros, espíritos errantes, o perispírito é o agente pelo qual nos comunicamos convosco, seja indiretamente, por vosso corpo ou vosso perispírito, seja diretamente por vossa alma. Daí as infinitas gradações de médiuns e de comunicações. Agora resta o ponto de vista científico, isto é, a essência mesma do perispírito. Isto é uma outra questão. Primeiro compreender moralmente, não resta mais que uma discussão sobre a natureza dos fluidos, o que é inexplicável no momento. A ciência não conhece bastante, mas lá chegaremos se ela quiser marchar com o espiritismo. Lamenais. O anjo Gabriel. Evocação de um espírito bom, pela senhora X, em Soltes, Alto Reno. Sou Gabriel, o anjo do Senhor, que me encarrega de vos abençoar, não por vossos méritos, mas pelos esforços que empreendeis para os adquirir. A vida deve ser um combate, não se deve jamais parar, jamais vacilar entre o bem e o mal. A hesitação já vem de Satã, isto é, dos espíritos maus. Coragem, pois. Quanto mais espinhos encontrardes em vosso caminho, mais esforços vos serão necessários para o seguir. Se fosse semeado de rosas, que mérito teríeis perante Deus? Cada um tem o seu calvário na terra, mas nem todos o percorrem com aquela doce resignação de que Jesus vos deu o exemplo. Ele foi tão grande que os anjos ficaram comovidos. E os homens? Mal derramam uma lágrima a tantas dores. Ó dureza do coração humano! Mereceríeis semelhante sacrifício? Lançai vosso rosto no pó e clamai misericórdia a Deus, 1000 vezes bom, 1000 vezes terno, 1000 vezes misericordioso. Um olhar, ó meu Deus, sobre a vossa obra, sem isso ela perecerá. Seu coração não está à altura do vosso, ele não pode compreender este excesso de amor de vossa parte. Tende piedade, tende 1000 vezes piedade de sua fraqueza. Levantai sua coragem por pensamentos que só podem proceder de vós. Sobretudo abençoai-os, a fim de que deem frutos dignos de vossa imensa grandeza. Hosana no mais alto dos céus.
e paz aos homens de boa vontade. É assim que terminarei as palavras que Deus me ordenou vos transmitisse. Sede benditos no Senhor, para que possais despertar um dia em seu seio. Despertai. Sociedade Espírita de Paris, Médium, Sra. Costel. Falarei dos sintomas e predições que, por toda parte, anunciam a vinda de grandes acontecimentos que o nosso século encerra. Em sua tocante bondade, os espíritos, mensageiros de Deus, advertem o espírito dos homens, como as dores previnem a mãe quanto à proximidade do parto. Esses sinais, muitas vezes desprezados e, entretanto, sempre justificados, neste momento se multiplicam ao infinito. Porque sentis todos o espírito profético agitar-vos os corações e abalar-vos as consciências? Porque as incertezas? Porque os desfalecimentos que turvam os corações? Porque o despertar do espírito público que, em toda parte, arvora sua altiva bandeira? Por quê? É que os tempos são chegados, é que o reino do materialismo está cedendo e vai desabar, é que os prazeres do corpo, em breve desprezados, darão lugar ao reino da ideia, é que o edifício social está carcomido e será substituído pela jovem e triunfante legião das ideias espíritas, que fecundarão as consciências estéreis e os corações mudos. Que estas palavras incessantemente repetidas não vos achem distraídos e indiferentes. Depois que o lavrador houver semeado, recolhei as preciosas espigas que nascerem. Não digais, a vida segue o seu curso em uma marcha anormal. Nossos pais nada viram do que hoje nos anunciam, não veremos mais que eles. Adoremos o que eles adoraram, ou, melhor, substituamos a adoração por fórmulas vãs, e tudo estará bem. Falando assim, dormis. Despertai, porque não é a trombeta do juízo final que ecoará em vossos ouvidos, mas a voz da verdade. Não se cogita da morte vencida e humilhada, trata-se da vida presente, ou antes, da vida eterna. Não a esqueçais e despertai. Helvétios. O gênio e a miséria. Sociedade Espírita de Paris, Médium, Sr. Alfred Didier. Há uma prova muito grande na Terra, sobre a qual deve apoiar-se a moral do Espiritismo, e a terrível provação do homem de gênio, sobretudo do que é dotado de faculdades superiores, presa das exigências da miséria. Ah! Sim, esta prova moral, esta miséria da inteligência, muito mais que a do corpo, será o maior mérito para o homem que tiver cumprido sua missão. Compenetrai-vos dessa luta incessante do talento contra a miséria, esta arpia que se lança sobre vós durante o festim da vida, semelhante ao monstro de Virgílio que diz a todas as suas vítimas: sois poderosos, mas sou eu quem vos mata, eu que envio ao nado os dons de vossa inteligência, porquanto sou a morte do gênio. Eu sei que só alguns estão vencidos, mas os outros, quantos são? Há um pintor da escola moderna que assim concebeu o assunto. Um ser, o gênio, cujas asas se abrem e cujo olhar se volta para o sol, quase que se ergue, mas cai sobre um rochedo, onde estão fixadas cadeias de ferro que talvez o reterão para sempre. É possível que o homem que teve este sonho haja sido acorrentado e, talvez, após a sua libertação, se tenha recordado dos que deixara para sempre no rochedo. Gerard de Nerval. Transformação. Sociedade Espírita de Paris, Médium, Sra. Costel. Venho falar-te daquilo que mais importa, nesta época de crise e de transformação. No momento em que as nações vestem a túnica viril, no momento em que o céu desvelado vos mostra, vagando nos espaços infinitos, os espíritos dos que julgáveis dispersos como moléculas ou servindo de pasto aos vermes, neste momento solene faz-se necessário que, armado da fé, o homem não marche tateando nas trevas do personalismo e do materialismo. Como outrora os pastores, guiados por uma estrela, vinham adorar o menino Deus, é preciso que o homem, guiado pela brilhante aurora do Espiritismo, marche finalmente para a terra prometida da liberdade e do amor. É preciso que, compreendendo o grande mistério,
Saiba que o fim harmonioso da natureza, seu ritmo admirável, são os modelos da humanidade. Nesta impressionante diversidade que confunde os espíritos, distingue a perfeita similitude das relações entre as coisas criadas e os seres criados, e que essa poderosa harmonia vos leve a todos, homens de ação, poetas, artistas, operários, a união na qual devem fundir-se os esforços comuns durante a peregrinação da vida. Caravanas assaltadas pelas tempestades e pelas adversidades, estendei vossas mãos amigas e marchai com os olhos fixos no Deus justo, que recompensa ao cêntuplo aquele que tiver aliviado o fraco e o oprimido. Georges. A separação do espírito. Enviado pelo Sr. Sabó, de Bordeaux. Corpo de lama, foco de corrupção onde fermenta o levedo das paixões impuras, são seus órgãos que muitas vezes arrastam o espírito às sensações brutais que dizem respeito à matéria. Quando o princípio da vida orgânica se extingue por um dos 1000 acidentes aos quais está sujeito o corpo, o espírito se desprende dos laços que o retinham à sua fétida prisão, e ele o livre no espaço. Todavia acontece que, quando ignorante, e sobretudo quando é muito culpado, um espesso véu lhe oculta as belezas da morada onde habitam os espíritos bons, e ele se encontra só na companhia de espíritos cruéis e inferiores, num círculo que lhe não permite nem ver onde chega, nem se lembrar de onde vem. Então se sente inquieto, sofredor, pouco à vontade, até que, num tempo mais ou menos longo, seus irmãos, os espíritos, vêm esclarecê-lo sobre a sua posição e lhe abrem os olhos para que se lembre do mundo dos espíritos, que habitou, e dos diferentes planetas, onde sofrerá suas diversas encarnações. Se a última foi bem conduzida, ela lhe abre as portas dos mundos superiores, mas se foi inútil e cheia de iniquidades, ele é punido pelo remorso. Somente depois que o espírito se curvou à cólera de Deus, por seu arrependimento e pela prece de seus irmãos, recomeça a viver, o que não é uma felicidade, mas um castigo ou uma provação. Ferdinand, Espírito Familiar. Ano 4, julho de 1861, número 7. Dissertações e ensinos espíritas, por ditados espontâneos. O papel dos médiuns nas comunicações. Obtido pelo Sr. Campbell, médium da sociedade, seja qual for a natureza dos médiums escreventes, quer mecânicos ou semimecânicos, quer simplesmente intuitivos, não variam essencialmente os nossos processos de comunicação com eles. De fato, nós nos comunicamos com os espíritos encarnados, da mesma forma que com os espíritos propriamente ditos, tão só pela irradiação do nosso pensamento. Os nossos pensamentos não precisam da vestidura da palavra para serem compreendidos pelos espíritos e todos eles percebem os pensamentos que lhes desejamos transmitir, sendo suficiente que lhes dirijamos esses pensamentos, e isto em razão de suas faculdades intelectuais. Quer dizer que tal pensamento tais ou quais espíritos o podem compreender, em virtude do adiantamento deles, ao passo que, para tais outros, por não despertarem nenhuma lembrança, nenhum conhecimento que lhes dormitem no fundo do coração, ou de seu cérebro, esses mesmos pensamentos não lhes são perceptíveis. Neste caso, o espírito encarnado que nos serve de médium é mais apto a exprimir o nosso pensamento a outros encarnados, se bem não compreenda, do que um espírito desencarnado, mas pouco adiantado, se fôssemos forçados a servir-nos dele, porquanto o ser terreno põe seu corpo, como instrumento, à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer. Assim, quando encontramos em um médium o cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos latentes, obtidos em vidas anteriores, susceptíveis de nos facilitarem as comunicações, dele de preferência nos servimos, porque com ele o fenômeno da comunicação se nos torna muito mais fácil do que com um médium de inteligência limitada e de escassos conhecimentos anteriormente adquiridos. Vamos fazer-nos compreensíveis por meio de algumas explicações claras e precisas.
Com um médium cuja inteligência atual ou anterior se ache desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito a espírito, por uma faculdade peculiar à essência mesma do espírito. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos próprios a dar ao nosso pensamento a vestidura da palavra que lhe corresponda, e isto quer o médium seja intuitivo, semi-mecânico, ou inteiramente mecânico. Essa razão porque, seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com o médium, os ditados que este obtém, embora procedendo de espíritos diferentes, trazem, quanto à forma e ao colorido, o cunho que lhe é pessoal. Com efeito, se bem o pensamento lhe seja de tudo estranho, se bem o assunto esteja fora do âmbito em que ele habitualmente se move, se bem o que nós queremos dizer não provenha dele, nem por isso deixe o médium de exercer influência, no tocante à forma, pelas qualidades e propriedades inerentes à sua individualidade. É exatamente como quando observais panoramas diversos, com lunetas matizadas, verdes, brancas, ou azuis, embora os panoramas, objetos observados, sejam inteiramente opostos e independentes, em absoluto, uns dos outros, não deixam por isso de afetar uma tonalidade que provém das cores das lunetas. Ou, melhor, comparemos os médiuns a esses recipientes de vidro cheios de líquidos coloridos e transparentes que se vêem nos mostruários dos laboratórios farmacêuticos. Pois bem, nós somos como as luzes que clareiam certos panoramas morais, filosóficos internos, através dos médiuns, azuis, verdes ou vermelhos, de tal sorte que os nossos raios luminosos, obrigados a passar através de vidros mais ou menos bem facetados, mais ou menos transparentes, isto é, de médiuns mais ou menos inteligentes, só chegam aos objetos que desejamos iluminar, tomando a coloração, ou, melhor, a forma de dizer própria e particular desses médiuns. Enfim, para terminar com uma última comparação, nós os espíritos somos quais compositores de música, que é um composto, ou quer improvisar uma área que só tem à mão um piano, um violino, uma flauta, um contrabaixo ou uma gaita de 10 centavos. É incontestável que, com piano, a flauta ou o violino, executaremos a nossa composição de modo muito mais compreensível para os ouvintes. Se bem sejam muito diferentes uns dos outros os sons produzidos pelo piano, pelo contrabaixo e pela clarineta, nem por isso ela deixará de ser idêntica em qualquer desses instrumentos, abstração feita dos matizes do som. Mas, se só tivermos à nossa disposição uma gaita de 10 centavos, ou um instrumento improvisado qualquer, aí está para nós a dificuldade. Efetivamente, quando somos obrigados a servir-nos de médiuns pouco adiantados, muito mais longo e penoso se torna o nosso trabalho, porque nos vemos forçados a lançar mão de formas incompletas, o que é para nós uma complicação, pois somos constrangidos a decompor os nossos pensamentos e a ditar palavra por palavra, letra por letra, constituindo-se isso uma fadiga e um aborrecimento, assim como um entrave real à presteza e ao desenvolvimento das nossas manifestações. Por isso é que gostamos de achar médiuns bem adestrados, bem aparelhados, munidos de materiais prontos a serem utilizados, numa palavra, bons instrumentos, porque então o nosso perispírito, atuando sobre o daquele a quem mediunizamos, nada mais tem a fazer senão impulsionar a mão que nos serve de lapiseira, ou caneta, enquanto que, com os médiuns insuficientes, somos obrigados a um trabalho análogo ao que temos quando nos comunicamos mediante pancadas, isto é, formando, letra por letra, palavra por palavra, cada uma das frases que traduzem os pensamentos que vos queiramos transmitir. É por estas razões que de preferência nos dirigimos, para a divulgação do Espiritismo e para o desenvolvimento das faculdades mediúnicas escreventes, as classes cultas e instruídas, embora seja nessas classes que se encontram os indivíduos mais incrédulos, mais rebeldes e mais imorais. É que, assim como deixamos hoje,
Aos espíritos galhofeiros e pouco adiantados, o exercício das comunicações tangíveis, de pancadas e transportes. Assim também os homens pouco sérios preferem o espetáculo dos fenômenos que lhes afetam os olhos ou os ouvidos, aos fenômenos puramente espirituais, puramente psicológicos. Quando queremos transmitir ditados espontâneos, atuamos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium e preparamos os nossos materiais com os elementos que ele nos fornece e isto à sua revelia. É como se lhe tomássemos a bolsa as somas que ele aí possa ter e puséssemos as moedas que as formam na ordem que mais conveniente nos parecesse. Mas quando o próprio médium é quem nos quer interrogar, bom é reflita nisso seriamente, a fim de nos fazer com método as suas perguntas, facilitando-nos assim o trabalho de responder a elas. Porque, como já dissemos em instrução anterior, o vosso cérebro está frequentemente em inextricável desordem e, não só difícil, como também penoso se nos torna mover-nos no dédalo dos vossos pensamentos. Quando seja um terceiro quem nos haja de interrogar, é bom e conveniente que a série de perguntas seja comunicada de antemão ao médium, para que este se identifique com o espírito do evocador e dele, por assim dizer, se impregne, porque, então, nós outros teremos mais facilidade para responder, por efeito da afinidade existente entre o nosso e o perispírito do médium que nos serve de intérprete. Sem dúvida, podemos falar de matemáticas, servindo-nos de um médium a quem estas sejam absolutamente estranhas, porém, quase sempre, o espírito desse médium possui, em estado latente, conhecimento do assunto, isto é, conhecimento peculiar ao ser fluídico e não ao ser encarnado, por ser o seu corpo atual um instrumento rebelde, ou contrário, a esse conhecimento. O mesmo se dá com a astronomia, com a poesia, com a medicina, com as diversas línguas, assim como com todos os outros conhecimentos peculiares à espécie humana. Finalmente, ainda temos como meio penoso de elaboração, para ser usado com médiuns completamente estranhos ao assunto de que se trate, o da reunião das letras e das palavras, uma a uma, como em tipografia. Conforme acima dissemos, os espíritos não precisam revestir seus pensamentos, eles os percebem e transmitem, reciprocamente, pelo só fato de os pensamentos existirem neles. Os seres corpóreos, ao contrário, só podem perceber os pensamentos, quando revestidos. Enquanto que a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase, em suma, vos são necessários para perceberdes, mesmo mentalmente, as ideias, nenhuma forma visível ou tangível nos é necessária. Erasto e Timóteo. Espíritos protetores dos médiuns. Hospital Público. Recebido pelo Sr. Adidier, médium da sociedade. Uma noite de inverno eu segui os cais sombrios que confinam Notre Dame. Como bem o compreendeu um poeta, é o bairro do desespero e da morte. Essa região sempre foi, desde o Pátio dos Milagres até o necrotério, o receptáculo de todas as misérias humanas. Hoje, que tudo se desmorona, esses imensos monumentos da agonia, que o homem chama santas casas de misericórdia, talvez venham a cair também. Eu olhava essas luzes embaciadas que varam paredes sombrias e me dizia, quantas mortes desesperadas! Que fossa comum do pensamento, que traga diariamente tantos corações mudados, tantas inocências gangrenadas. É lá que têm morrido tantos sonhadores, poetas, artistas ou sábios. Há um pequeno corredor em pontes sobre o riacho que corre pesadamente. É por ali que passam os que não vivem mais. Os mortos são levados, então, para outro edifício, em cuja fachada deveriam escrever como na porta do inferno, aqui não há mais esperança. Efetivamente, é aí que o corpo é recortado para servir à ciência, mas é também aí que a ciência subtrai à fé o menor vestígio de esperança. Presa de tais pensamentos eu havia dado alguns passos, mas o pensamento vai mais rápido que nós. Fui alcançado por um rapaz, pálido e tiritando de frio que, sem cerimônia,
Pedi o fogo para o cachimbo. Era um estudante de medicina. Dito e feito, eu também fumava e entabulei conversa com o desconhecido. Descorado, magro e enfraquecido pelas vigílias, fronte vasta e olhos tristes, tal era, à primeira vista, o aspecto desse homem. Parecia pensativo e eu lhe comuniquei meus pensamentos. Acabo de dissecar, disse ele, mas só encontrei a matéria. Ah! Meu Deus! Acrescentou ele com um sangue frio glacial, se quiserdes vos desembaraçar da estranha doença cognominada de crença na imortalidade da alma, e de ver diariamente, como eu, dissolver-se com toda a uniformidade essa matéria que chamamos corpo, e de ver como se apagam esses cérebros entusiastas, esses corações generosos ou degradados, e desver-se o nada que os apanha não é o mesmo em todos. Que loucura acreditar! Perguntei-lhe a idade. Tenho 24 anos, disse ele. Agora devo deixar-vos, porque faz muito frio. Ao vê-lo afastar-se, perguntei a mim mesmo, é isto o resultado da ciência? Continuarei. Gerard de Nerval. Nota: alguns dias mais tarde a senhora Costel recebeu, em sua casa, a comunicação seguinte, cuja analogia com a precedente oferece notável particularidade. Uma noite eu seguia pelos cais desertos, o tempo estava bonito e fazia calor. As estrelas de ouro se destacavam no azul sombrio, a lua arredondava seu círculo elegante e seus níveis raios iluminavam como um sorriso a água profunda. Os álamos, guardas silenciosos das margens do Sena, erguiam suas formas esbeltas e eu passava lentamente, ora olhando o reflexo dos astros na água, ora o reflexo de Deus na abóbada azulada. À minha frente caminhava uma mulher e, com uma curiosidade pueril, eu lhe segui os passos, que pareciam regular os meus. Caminhamos assim durante muito tempo. Chegados em frente ao hospital, cujas fachadas deixavam ver aqui e ali aberturas iluminadas, ela parou e, virando-se para mim, dirigiu-me subitamente a palavra, como se eu fosse seu companheiro. Amigo, perguntou ela, crês que os que sofrem aqui sofrem mais da alma que do corpo? Ou crês que a dor física extingue a centelha divina? Creio, respondi eu, profundamente surpreendido, que, para a maioria dos infelizes, que a esta hora sofrem e agonizam, a dor física é o descanso e o esquecimento de suas misérias habituais. Tu te enganas, amigo, retomou ela, sorrindo gravemente. A doença é a suprema angústia para os deserdados da terra, para os pobres, os ignorantes e os abandonados. Ela só deixa no esquecimento os que, semelhantes a ti, não sofrem senão a nostalgia dos bens sonhados e só conhecem as dores idealizadas, coroadas de violetas. Quis falar, ela fez sinal que me calasse e, erguendo a branca mão para o hospital, disse, ali se agitam infelizes que calculam o número de horas roubadas pela doença ao seu salário. Ali mulheres angustiadas pensam no cabaré que entorpece a mágoa e faz os maridos esquecerem o pão dos filhos. Ali, acolá, em toda parte as preocupações terrenas apertam e sufocam o pálido clarão da esperança, que não pode resvalar nessas almas desoladas. Deus é ainda mais esquecido por esses infelizes, vencidos pelo sofrimento, do que no seu paciente labor. É que Deus está muito alto, muito distante, enquanto a miséria está próxima. Que fazer, então, para dar a esses homens, a essas mulheres, o impulso moral necessário para que se despojem de seu invólucro carnal, não como insetos rastejantes, mas como criaturas inteligentes, ou para que entrem menos sombrios e menos desesperados na batalha da vida? Tu, sonhador, tu, poeta que rima sonetos à lua, alguma vez já pensaste nesse formidável problema que só duas palavras podem resolver, caridade e amor? A mulher parecia crescer e o frêmito das coisas divinas corria em mim. Escuta ainda, retomou ela, e sua grande voz parecia encher a cidade com a sua harmonia, e de todos, vós os poderosos, os ricos, os inteligentes, e de espalhar uma notícia maravilhosa,
Dizei aos que sofrem e que estão abandonados, que Deus, seu Pai, não mais está refugiado no céu inacessível e lhes envia, para os consolar e assistir, os espíritos daqueles que eles perderam.